colhermos informações acerca da vida, da obra do Monsenhor Albino Alves da Cunha Silva, nós nos encontramos na Praça Monsenhor Albino, número 73, na casa paroquial da primeira e mais importante comunidade paroquial de Catanduva, a de São Domingos. Nós estamos aqui com o objetivo de colhermos um pequeno depoimento do ilustre pároco da Igreja Matriz de São Domingos, o nosso querido e muito amado Padre Silvio Fernando Ferreira. Padre Silvio Fernando Ferreira, é do nosso conhecimento que o senhor se encontra em Catanduva há quase 3 décadas. Antes do senhor nos dar algumas informações a respeito do Padre Albino que o senhor o sucedeu, nós gostaríamos de saber algumas coisas a respeito de sua vida, a respeito de sua família, de sua infância, da sua vocação sacerdotal. Então, inicialmente, a gente gostaria que o senhor nos dissesse a respeito do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, né, da sua infância, onde o senhor estudou, onde o senhor nasceu, né, do seu curso primário, ginasial, e da sua ida para o seminário. Por favor, Padre Silvio. Muito bem. É uma alegria, então, poder prestar este depoimento, ou fazer este depoimento. E assim, então, entrando já logo no assunto, quanto à minha família, nós somos de Nipuã, uma cidade perto de Monte Aprazível. Esta cidade de Nipuã, pelo nome, parece ser nipônica, mas não tem nada de nipônica. É Tupi-Guarani, que significa terra redonda. Meus pais vieram, meu pai de Jaboticabal, minha mãe de Tuverava. Eles casaram em Nipuã, nesta terra, lá constituiu a família. Meu pai, no começo, era, vamos dizer assim, o motorista de meu padrinho de batismo, João Leal. Depois, ele entrou para o comércio, abrindo uma livraria. E junto com esta livraria, ele começou a trabalhar no cartório. Então, de 33, se não me engano, até 78 ou 88, não tenho bem certeza, mas ele se aposentou como cartorário. Aí depois ele vivia, como se diz, a vida de aposentado, mas muito bem vivida, graças a Deus. E o ano passado, 96, em fevereiro, ele faleceu. E minha mãe é de Tuverava, sempre do lar, doméstica, né? E assim, então, eles se uniram lá em Nipuã, casaram-se em Nipuã, e nasceram os filhos, 6 filhos. Oswaldo, que hoje é advogado e leciona em Maringá. Depois do Oswaldo nasci eu, né, em julho de 35, 22 de julho de 35. Depois nasceu a Maria do Carmo, que hoje mora em Santos, tendo 3 filhos e 5 netos, casada com Edson Jurandir. Depois vem o Flávio, que até o início deste ano foi cartorário também, casado com Janete, tendo 4 filhos e uma neta. Depois viria o Alberto Mário, que faleceu num acidente de trânsito em 64, dezembro de 64. E, por fim, veio o Carlos Eduardo, que hoje também é cartorário, trabalha no fórum aqui da nossa cidade, de Catanduva, casado com Rosa Maria. Esta, então, é a nossa família. De todos eles, todos formados, né? Todos casados, menos eu, lógico, né? E, assim, a nossa família viveu praticamente todo esse tempo em Nipuã. Só em 54, final de 54, que meus pais, com os outros irmãos, mudaram para Buritama e lá praticamente estão até hoje. Buritama, portanto, é a segunda cidade de residência de minha família. Só estas 2 cidades que nós conhecemos então. Eu fiz o primário no grupo escolar de Nipuã. Lá eu tive, inclusive, uma professora que era aqui de Catanduva, a de família tradicional também da cidade, é a dona Julieta Oberg. Não foi ela quem me alfabetizou, mas eu lembro que ela deu aula para mim lá no grupo escolar de Nipuã.
Tive ainda outros professores, como a dona Maria José, que morava em Rio Preto até pouco tempo, não sei notícia dela. Depois também tive um outro professor chamado Rui Veiga, que por fim veio ser até parente meu, casando com uma prima de primeiro grau, hoje falecido. Então o meu primário foi feito em Ipuã. Depois eu entrei para o seminário em 1949. O início, o meu chamado para esse estado de vida foi muito simples. Eu sempre fui coroinha em Ipuã, até entrar para o seminário. E, nesta época de ser coroinha, sempre aparecia lá por Ipuã um padre que trabalhava com as vocações sacerdotais. E sempre assim, conversando sobre o sacerdócio, sobre o ser padre, acredito que ele foi imbuindo em minha cabeça, né, o sacerdócio. E depois eu entrei para o seminário em 49. Lá, em Rio Preto, no Seminário Menor Nossa Senhora da Paz, eu fiz o ginásio. Como no nosso seminário não tinha colegial, eu fui transferido junto com outros colegas, inclusive hoje também Padre Jarbas, lá de Rio Preto, para Sorocaba, onde nós fizemos o colegial. Terminado o colegial, entramos para a filosofia no Seminário Central do Ipiranga, em São Paulo. Fizemos o primeiro ano de filosofia em São Paulo. Depois, por questão de espaço físico, nós fomos transferidos para Aparecida do Norte. E lá nós concluímos a nossa filosofia. E por uma questão de saúde, eu não podia continuar em São Paulo. Naquele tempo, já em 59, 58, muita poluição, e eu não podia continuar em São Paulo por problema de pneumotórax. Então, o Dom José Joaquim Gonçalves, bispo auxiliar de Rio Preto, conseguiu um lugar para mim em Belo Horizonte. E em Belo Horizonte eu fiz o meu curso de teologia, vindo depois para Rio Preto para ser ordenado sacerdote no dia 29 de junho de 64 por Dom Lafayette Libânio, de saudosa memória. Eu gostaria de relembrar aqui que Dom Lafayette, para nós sacerdotes, sempre foi um verdadeiro pai. Ele, dentro da sua mineirice, com muito carinho, muito amor mesmo, ele não chamava os padres pelo nome, mas ele chamava ou de menino ou então de meu filho, pouco importasse a idade que tivesse o padre. Então, assim, a minha vida de seminário foi uma vida dentro da normalidade, sempre interno, né? Não tínhamos muitas regalias, principalmente no seminário menor e na filosofia em São Paulo. As regalias eram pouquíssimas, mas já na teologia, então nós tínhamos a necessidade de fazer como que um estágio, para podermos realmente entrar na vida sacerdotal, já conhecendo como deveria trabalhar ou exercer o ministério. Então, para mim, nesse sentido, de minha família em Ipuã, Buritama, seminário em Rio Preto, seminário em São Paulo, seminário em Sorocaba, depois Belo Horizonte, foi assim um tempo muito gostoso, apesar de apertado, né? No sentido assim, não financeiro, mas no sentido de estudos, porque os nossos estudos são muito puxados, então a nossa vida era uma vida de internos, dedicada exclusivamente ao estudo. Padre Silvio, o senhor está com uma memória bastante privilegiada, bem melhor do que a minha. Bem verdade que o senhor é mais moço. O Padre Silvio, o senhor, a gente sabe que a memória de infância são aquelas que a gente mais acarinhadamente guarda, né? Elas estão sempre presentes. O senhor falou aí, disse, né, a respeito da escola, da primeira professora, mas o senhor esqueceu de dizer o nome do senhor seu pai e da senhora sua mãe, né? Que nós gostaríamos que o senhor dissesse aqui para que todo o catanduvense tivesse conhecimento dos seus queridos papais. Por favor. Certo, de fato foi um lapso, né? Meu pai, falecido há 1 ano e 9 meses, ele chamava-se Mário Ferreira. E minha mãe, hoje viva, com saúde, graças a Deus, é Albertina Lima Ferreira. Aqui em Catanduva, ela é conhecida por Dona Albertina, mas em Ipuã e Buritama, ela é conhecida como Dona Nenê. Então, se em Buritama alguém chama procurando pela Dona Albertina, ninguém vai saber, mas falou Dona Nenê, todo mundo sabe que é a mãe do Padre Silvio. Muito bem. Feita esta ressalva,
Ô, Padre Silvio, eu gostaria de saber, assim, com quantos anos o senhor se tornou sacerdote, né? E depois o senhor passaria a nos dizer, quando o senhor veio para Catanduva, o senhor escolheu, desculpe minha santa ignorância, foi por indicação de quem, né? Foi o Cabildo do Rio Pretense, né? Como é que o senhor veio parar em Catanduva? Mas antes o senhor nos diga, com quantos anos de idade o senhor se tornou sacerdote, por favor. Então, eu entrei para o seminário menor em Rio Preto com 14 anos incompletos. E fui ordenado sacerdote com 28 anos também incompletos. E a minha vinda aqui para Catanduva se deveu à renúncia de Monsenhor Albino. Ele mandou uma carta a Dom José de Aquino Pereira, uma carta renunciando à paróquia de São Domingos. Então, nesta renúncia, Dom José de Aquino convocou o Conselho de Presbíteros para estudar a questão. Primeiro, se aceitava a renúncia de Monsenhor Albino e depois qual seria o padre indicado para Catanduva. Nas entrelinhas eu sei que quem queria, o Monsenhor Albino queria, era o padre Simval Januário, que estava, se não me engano, como chanceler da Cúria Diocesana. Mas a escolha caiu sobre mim. Então, no dia 5 de dezembro, de 5 para 6 de dezembro, Dom José de Aquino me chamou à residência episcopal para me consultar. Ele me consultando, deixava-me livre para aceitar ou não. Eu fiz assim, vamos dizer, eu gostaria de conhecer primeiro a cidade e ver como é que é a situação da paróquia de São Domingos, para poder então dar uma resposta. Quando assim fiquei sabendo, convidei inclusive o padre Simval, que ele daqui da cidade, me apresentasse a Monsenhor Albino e me apresentando a Monsenhor Albino me mostrasse o que era a paróquia de São Domingos. E isto aconteceu. Nós viemos aqui, desde 64 que eu deixei a batina, nesse sentido, não usei mais a batina, né? Mas não é o hábito que faz o monge, então eu deixei a batina, mas para ir encontrar com o Monsenhor Albino, e o padre Simval usando batina, eu também tive que usar a batina, ou pelo menos algumas horas, para conversar com o Monsenhor Albino. E dentro desta realidade, então, que nós fomos lá no hospital, na sala dele, lá, não lembro bem onde seria a sala dele, mas fomos lá, o padre Simval me apresentou tudo, eu percebi, que ele não gostou muito, não, da indicação, mas, em todo caso, ele, como era sempre obediente às ordens do superior, ele acatou tranquilamente. Então, depois de visitar Catanduva, eu voltei a conversar com Dom José de Aquino e, nesta conversa, então, aceitei a nomeação para Catanduva. Entretanto, nesta aceitação, eu coloquei alguma coisa, não imposições, né, mas aquilo que eu desejava. Por exemplo, eu fiz as ponderações. Então, eu coloquei a Dom José, olha, eu vou com a intenção de ficar 5 anos. Que já é um tempo suficiente para alguma coisa. Muito bem, Dom José aceitou tudo, e inclusive também falou, olha, eu sei que eu vou como vigário cooperador, mas eu quero uma certa autonomia, porque senão eu não posso trabalhar. E nesse sentido, Dom José aceitou as minhas ponderações. Vim para ficar 5 anos. Mas antes de vir para cá, eu fui conversar com Dom Lafayette, o nosso querido Dom Lafayette. Eu cheguei para ele e falei, Dom Lafayette, eu fui nomeado para coadjutor de Monsenhor Albino em Catanduva. O que o senhor me orienta? Dom Lafayette virou para mim, dentro daquela mineirice que eu gosto sempre de lembrar, um senhor assim calmo, pacato, mas de uma sensibilidade extraordinária. Ele virou para mim e falou assim, meu filho, vai para Catanduva, mostre serviço, não responda uma vírgula de qualquer crítica que te fizerem. Mostre serviço. E com este conselho, esta orientação do Dom Lafayette, eu vim para Catanduva. Lógico que no começo todo mundo estranhou. Estranhou assim, primeiro pela pessoa, que não usava batina. Né? Na época um pouquinho cabeludo também, não que eu esteja calvo hoje, mas era cabelo comprido até os ombros, era a época, né? Passagem na época. Então eu vim para Catanduva assim, imbuído de muita vontade de trabalhar, sobretudo pelo curso de teologia pastoral que eu fiz em Belo Horizonte,
para mim foi um excelente curso, apesar de ser em 64. Mas acontece que eu saí sacerdote já na abertura da prática do Concílio Vaticano II. Então, eu tinha todas as armas, no bom sentido, em mãos, para fazer uma renovação litúrgica aqui dentro de Catanduva, ou na paróquia de São Domingos, melhor dizendo. Muito bem, Padre Silvio. O senhor nos deu informações importantes e oportunas para deixar de lado certas conversas que o senhor ia dizer, né? E sobre isso, sobre aquilo. Nada como buscar a verdade. E o senhor, como um sacerdote de Deus, o senhor veio para Catanduva e, diante da sua maneira de agir, da sua maneira de ser, o senhor fez um profícuo trabalho junto à nossa matriz de São Domingos. Ô, Padre Silvio, a gente gostaria agora de saber o seguinte. Vou fazer uma perguntinha. Quando o senhor veio para Catanduva, o senhor já tinha alguma experiência? O senhor já havia trabalhado em alguma igreja, né? Como padre auxiliar? Porque o senhor, segundo nos consta, Catanduva seria a cidade mais importante depois de Rio Preto, né? Porque o senhor assumiu uma paróquia bastante importante, assim, no sentido, digo, talvez, da importância da cidade, talvez da importância da paróquia. O senhor já tinha alguma experiência? Ou o senhor veio, adquiriu através de estudo, através de observação, através do seu zelo religioso? Olha, experiência longa, vamos dizer, não tive. Primeiro, assim que eu fui ordenado sacerdote, eu já fiquei no seminário diocesano, seminário menor diocesano, Nossa Senhora da Paz, fiquei como diretor espiritual dos seminaristas, depois fui, ao mesmo tempo, professor de História e Religião. Agora, durante a semana, eu permanecia no seminário. Então, nos sábados e no domingo, eu auxiliava algum padre que precisava de um socorro, né? Até nós brincávamos que nós éramos os padres do PTB, padre tapa-buraco. Mas era com muita satisfação, muita alegria que ia atender os nossos irmãos no sacerdócio que estavam em dificuldades assim nas celebrações da missa. E depois, quando Dom José de Aquino chegou, dia 4 de agosto de 68, ele me nomeou coadjutor do Padre Jarbas na paróquia da Vila Maceno. E lá, então, fiquei 7 meses, mais ou menos, ou 6 meses. Então, eu adquiri, assim, alguma experiência lá. E dentro dessa experiência, junto com o curso de pastoral, como eu disse, muito bom lá de Belo Horizonte, eu fui aos poucos colocando a prática aqui na cidade de Catanduva, ou mais precisamente na paróquia de São Domingos. Então, no trabalho assim da renovação litúrgica da paróquia de São Domingos, eu não encontrei nenhuma dificuldade. Porque nós estávamos sentindo, eu estava sentindo no começo, que o povo estava sedento de alguma coisa. E quando veio para cá o padre Efrem Antônio Riso, ele, assim que foi ordenado, veio para me ajudar. Então nós dois, já mais ou menos assim, já bem unidos, bem harmoniosos no trabalho, nós então começamos a fazer as renovações litúrgicas necessárias para que o povo de Deus começasse a ressurgir, vamos dizer assim, de um marasmo que em toda a cidade, não só Catanduva, em toda a cidade, na parte religiosa, estava vivendo. Então, junto com o Padre Efrem, nós começamos as renovações litúrgicas dentro da nossa igreja, né? Primeiro a parte espiritual, para depois então fazer uma reforma interna também no templo, igreja. E dentro disso daí, lógico, como não podia deixar de ser, nós encontramos alguma reserva, vamos dizer assim, ou alguma reação. Mas, quer dizer, não adianta você tirar uma coisa e não colocar outra no lugar. Então, enquanto nós íamos fazendo as reformas internas da igreja, nós íamos colocando outras coisas nos lugares. Para que então eles pudessem realmente sentir que não é simplesmente tirar por tirar, mas tirando e colocando outras coisas no lugar. Então, nós começamos assim, vamos dizer assim, não botar de lado as imagens, mas colocá-las nos seus devidos lugares. Por exemplo, nós tiramos o Santíssimo do altar-mor, daquele altar de madeira, né, que muita gente sabe que ele estava quase caindo, porque estava sendo atingido por cupins. Então eu coloquei o Santíssimo ao lado, né, na capela hoje, que está atualmente, quem entra na igreja à esquerda,
onde nós temos inclusive uma tela de São Paulo Apóstolo. E ali a Capela do Santíssimo. Esta capela nós fizemos com a intenção exatamente do povo ter um pouco mais assim de tranquilidade e mais aproximação de Cristo Eucarístico, para fazer a sua oração, para fazer o seu pedido, para fazer o seu agradecimento. Então, a primeira reforma que eu fiz foi exatamente esta, colocar o Santíssimo numa capela particular. Eu me recordo agora de uma figura que foi até pitoresca em certo aspecto, né? E que o nosso querido padre José Valsani escreveu um artigo muito bonito sobre a figura do sacristão Alípio Augusto Alves. O senhor, quando veio para Catanduva, o senhor teve a oportunidade de conhecê-lo. Gostaria que o senhor dissesse alguma coisa a respeito do Alípio. Saudosa memória. Eu poderia dizer, sim, se existia pessoa fiel no mundo, era ele. Ele era de uma fidelidade impressionante a Monsenhor Albino. Apesar de dois portugueses, né, que volta e meia estavam se arranhando, mas ele tinha uma fidelidade impressionante por Monsenhor Albino. Eu conheci, logicamente, ele inclusive morou comigo aqui na casa antiga, casa paroquial, né, e trabalhava, a modo dele, mas trabalhava. Era um fiel servidor, não só quando estava Monsenhor Albino, mas ao mesmo tempo que ele ficou comigo, ele também foi muito fiel. Ele era, assim, uma pessoa muito simples, mas de uma percepção muito grande. Ele, ao ver que ele estava errado ou qualquer coisa semelhante, ele vinha sempre pedir uma orientação. Ele tinha medo de errar, ele queria sempre acertar. Então, qualquer coisa ele vinha pedir para mim. E a Monsenhor Albino morreu em 73, né? E um ano depois, mais ou menos, ele morreu também. Morreu aqui em Catanduva, nós fizemos o sepultamento dele, tudo está aqui, inclusive, no cemitério Nossa Senhora de Fátima, numa sepultura perpétua, né? Foi um homem, assim, de muita fidelidade a Monsenhor Albino, de muita fidelidade à Igreja. Muito bem, o Padre Silvio. Agora, eu gostaria que o senhor nos dissesse, quando dos seus primeiros dias de estado em Catanduva, à frente da paróquia de São Domingos, possuía a paróquia muitos imóveis? O senhor poderia dizer alguma coisa a respeito, quando o senhor veio para cá? Olha, quando eu vim para cá em 69, tomei posse dia 1º de janeiro de 69, eu fui ver como estava a situação de imóveis aqui na paróquia. Como deve ser do conhecimento de todos, é na Cúria Diocesana que ficam todas as escrituras dos imóveis das paróquias da Diocese. Eu fui até Rio Preto consultar lá o arquivo da Diocese a respeito das propriedades e vi que, infelizmente, a nossa paróquia não tinha mais nada, a não ser o coleginho. E pelos documentos que nós tínhamos lá, ou temos lá na Cúria Diocesana, pelo que pude constar, a nossa paróquia seria, na questão de bens imóveis, uma das mais ricas paróquias, se não a mais rica da Diocese. Infelizmente, eu fiquei desafiado. Infelizmente não, foram bem usados, mas meio assim, perigosamente. Os terrenos que a nossa paróquia tinha foram vendidos por Monsenhor Albino para a construção do Hospital Padre Albino. Quer dizer, fez um bem, mas tirando posses que não lhe pertenciam ou não pertenciam à diocese, quer dizer, não poderia ser vendido. Então, vamos dizer, a nossa paróquia praticamente ficou sem nenhum bem imóvel, a não ser o coleginho e a Casa da Criança Sinharinha Neto. O coleginho hoje está pequeno para a paróquia, porque o espaço físico que nós temos lá não dá mais para as nossas reuniões de catequese, tanto infantil como de preparação para a crisma. Quer dizer, então, bens imóveis, propriamente, nós só temos o coleginho, que é para o uso da paróquia, e a Casa da Criança Sinharinha Neto, que tem a sua finalidade social. Então, hoje não temos nada de bens imóveis. Ô, Padre Silvio, é do conhecimento de toda a comunidade que quando o senhor veio para Catanduva, o Padre Albino fez algumas restrições, como o senhor acabou de dizer. Inclusive usou o meio, né, a imprensa para fazer algumas críticas a respeito do senhor. O senhor já disse assim, e assim, né, de uma maneira
muito sutil, o senhor não quis entrar nesse contato. Eu sei que o senhor era novo, o Padre Albino já é um sacerdote de uma certa idade. Eu gostaria que o senhor nos dissesse como o senhor recebeu aquelas críticas, né? E se aquelas críticas serviu para que o senhor, né, tivesse mais disposição para trabalhar. O senhor se sente aí, tem alguma coisa, se penitenciar de alguma coisa, o senhor queria nos dizer, assim, de uma maneira, como o senhor recebeu? Porque o Padre Albino era um sacerdote que muito fez por Catanduva, né? O senhor mesmo é testemunha disso. Aliás, o senhor tem sido muito zeloso em cuidar das coisas que o Padre Albino deixou. Depois nós vamos falar sobre isso aí. E a gente gostaria que o senhor dissesse, né, como o senhor for recebido pelo Padre Albino e também pelas pessoas mais antigas, mais idosas, né, que estavam mais arraigadas com aquele sistema que o Padre Albino havia implantado em Catanduva. À primeira vista, eu fui bem recebido por Monsenhor Albino. Não posso me queixar absolutamente da recepção que ele me fez. Só que ele mesmo foi assim taxativo, né, que ele esperava que fosse o Padre Simval o escolhido para vir para Catanduva. Também não me incomodei por isso, porque quem iria decidir a questão seria o bispo com o conselho de presbíteros, e foi o que aconteceu. Mas com o Monsenhor Albino, eu posso dizer assim, de consciência tranquila, não tenho nenhuma queixa absolutamente. Ele sempre me respeitou, como eu também o respeitei muito, sobretudo pela experiência sacerdotal que ele tinha. Porque, afinal de contas, multiplicando a idade que eu tinha, não chegava quase que a idade dele. Então, eu tinha que respeitar, afinal de contas, era uma vida doada a Catanduva. Então, ele, ao modo dele, ele trabalhou muitíssimo bem em Catanduva, tanto na parte espiritual como na parte assistencial, que todos nós sabemos. Está aí, para quem quiser enxergar, o lado assistencial dele, a começar pelo próprio Hospital Padre Albino. Então, eu tive, assim, com o Monsenhor Albino, uma vivência pacífica. Isso eu não posso negar. Foi uma vivência pacífica, porque, inclusive, ele depois transferiu-se definitivamente para o Hospital Padre Albino, para o seu quarto, para a sua sala, e pouquíssimo vinha à nossa paróquia, ou à paróquia. Ele aparecia de vez em quando, eu acho que dava saudade nele, ele vinha atender umas confissões, mas só ficava nas confissões. Então, o meu trabalho aqui de renovação paroquial foi uma renovação assim bastante pacífica no que diz respeito a Monsenhor Albino. Mas, como acontece em todas as renovações, ou renovar ou morrer, então precisava se renovar. E é lógico, eu encontrei algum obstáculo, principalmente do pessoal mais antigo, que estava mais ligado a Monsenhor Albino, mas nunca ataquei ninguém. Fui trabalhando, fui mostrando serviço, seguindo à risca o conselho de Dom Lafayette, né? Mostrar serviço, deixa as pessoas falarem, os jornais, as revistas criticarem, deixa para lá. Você cumprindo a sua missão, o resto dá certo. Então, eu fui, como se diz, tocando o barco. Eu tive muita sorte, que quando eu vim aqui para Catanduva, eu já conhecia alguns membros da igreja, vamos dizer assim, igreja nascente, mudando, né? Principalmente através do movimento de cursílios. Pessoas assim, de liderança dentro da cidade, se achegaram a mim, então com eles me uni. E unidos com eles nós fizemos assim a renovação que se fazia necessário aqui na paróquia de São Domingos, sem querer menosprezar o trabalho anterior, absolutamente. Nós estamos vivendo uma nova fase, uma fase pós-conciliar. Então, a igreja pedia renovações. Então, com esses homens que estavam aqui, que eu, no momento eu posso lembrar assim, e falar, por exemplo, o professor Néder, depois o Américo Pereira, nós tivemos ainda também o Francisco Almendo, o saudoso Chico também, tivemos o Dr. Carlos Eduardo Jordão de Carvalho, que foi um homem também que nos deu apoio aqui, enfim, homens assim que estavam vindo de uma conversão por causa do concílio, então eles também foram aqueles que primeiramente me deram apoio. E com o apoio deles nós levamos avante aquilo que nos propunhamos, ou seja, fazer com que a família de Deus, o povo de Deus, ressurgisse do marasmo natural que estava vivendo toda a igreja antes do Concílio Vaticano II, para uma nova fase na igreja em Catanduva, especialmente na paróquia de São Domingos. Então, resumindo, como o senhor Albino, não tive nada assim de anormal. Foi uma convivência pacífica, sinceramente pacífica, e com os outros, vamos dizer, não é que eu fui engolindo gatos e sapatos, cobras e lagartos, não. Eu não dava ouvidos,
Machucava? Machucava. Mágoa? Não tinha mágoa, porque mágoa é um sentimento assim passageiro. E a gente deve estar sempre acima dessas micuinhas, porque isso não leva a nada. Muito bem, Padre Silvio. Mesmo porque quando o Padre Albino chegou em Catanduva, em 1918, ele foi muito mal recebido aqui em Catanduva. Existia aqui um sacerdote, melhor dizendo, o primeiro, né, que foi o Padre Maurício Caputo, de origem italiana, muito querido. E quando ele veio para Catanduva, ele não foi muito bem recebido. E tinham pessoas até que cuspiam os seus pés, né? Depois, ele foi demonstrando quem ele era, foi fazendo todo um trabalho e toda a comunidade ficou, a partir daí, totalmente do lado do Padre Albino. Certo? Então, a gente sabe que a modificação, a passagem do velho para o novo, sempre causa algum mal-estar a pessoas que talvez não compreendam isso ou aquilo, mas há uma necessidade de uma renovação, desde que ela venha para o melhor. E o senhor, então, sempre muito zeloso, né? Um sacerdote novo, iniciando, queria demonstrar trabalho e demonstrou, fez muito em prol da comunidade paroquial de São Domingos. Então, Catanduva ganhou. Ganhou com o Padre Albino, que realmente foi um sacerdote extraordinário e também está ganhando com o senhor. E time que quando está ganhando não se mexe, viu, Padre Silvio? O senhor realmente tem um trabalho aqui, um trabalho muito profícuo, e todos nós estamos satisfeitíssimos. É de meu conhecimento o seu zelo aqui na Igreja Matriz de São Domingos. Tanto é que eu gostaria agora que o senhor nos dissesse a respeito da restauração das telas da Matriz. Uma preocupação que eu sei que de há muito, né? Antes dela se efetivar, o senhor já estava muito preocupado a respeito disso. Padre Silvio, nos fale a respeito da restauração dessas belíssimas telas que são o orgulho da Igreja Matriz de São Domingos. Antes de falar então da restauração, vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando eu cheguei aqui em Catanduva, como vim com o Padre Simbal visitar e conhecer Catanduva, e logicamente eu vim à igreja e vi as telas de Benedito Calixto, eu me admirei muito de vê-las aqui, porque Benedito Calixto nós conhecíamos lá do Seminário Central do Ipiranga, com as famosas rosáceas que ele fez para a capela do Seminário do Ipiranga. E depois também me admirei muito pelo valor de um quadro que estava na sacristia, à altura de quem quer que seja, de pegar esse quadro e levar embora. E ninguém, por incrível que pareça, ninguém sabia do valor deste quadro. Autorretrato do Benedito Calixto. Então estava lá para quem quisesse ver ou levar embora. Felizmente ninguém sabia o valor dele, Então, o que aconteceu? Eu tirei esse quadro da sacristia. E depois que eu tirei o quadro da sacristia, aí que o pessoal foi sentir a falta dele. Ele viu, padre, mas cadê o quadro que estava aqui do Benedito Calixto? Eu falei, não sei, eu deixei ele aí. Aí então eu falei, como diz, eu dei uma aula de arte sacra, né, qualquer coisa semelhante, falei em público, inclusive na igreja, eu falei, olha, vocês tinham uma preciosidade tremenda aqui na sacristia e ninguém valorizava aquilo que ele tinha. Eu precisei tirar o quadro da sacristia para vocês sentirem o valor. E este quadro também foi restaurado, o autorretrato do Benedito Calixto, foi restaurado e está guardado a 7 chaves, né? Porque afinal de contas é uma preciosidade. Que eu saiba, só tem 2. Um na Pinacoteca de São Paulo e outro aqui na Paróquia de São Domingos. Então está bem guardado as 7 chaves. Então, esta nossa restauração, eu estava pedindo, vamos dizer assim, desde que entrei aqui em Catanduva. Quando eu tomei posse aqui da Paróquia de São Domingos, o Dr. João Riguinho tomava posse do município. Então, no dia da minha posse, nos tornamos amigos, e até hoje somos amigos. Então, o que aconteceu? Ele chegou para mim e fez uma proposta de como tinha as telas do Benedito Calixto, que ele gostaria de fazer da Igreja Matriz de São Domingos um museu de arte sacra. Acho que pouca gente sabe disso. Mas então eu fiz outra contraproposta. Falei, muito bem, doutor. Vamos fazer o seguinte, eu dou a Igreja Matriz para tornar-se um museu de arte sacra, mas o senhor me constrói na Praça 9 de Julho uma igreja conforme as normas litúrgicas da atualidade. Aí ele brincou comigo e falou, bom, você não quer trocar meia dúzia por 6, né? Falei, não, a proposta são feitas, então aceita se você quiser. Mas ficou nisso. Agora,
Os pedidos, como é tombada a nossa igreja, as telas de Benedito Calixto são tombadas, então, desde a época do Dr. João Reguini, eu estava pedindo para a Secretaria de Cultura e Turismo para que viesse cuidar das telas. E até 1996, ninguém tomou uma providência. Mesmo o Dr. Orlando Zancaner, que foi secretário de Turismo do nosso governo, não tomou nenhuma providência. Então, cansado de pedir a quem de direito, nós pedimos à comunidade, pedimos ao prefeito anterior, o Carlos Eduardo, e ele, vamos dizer assim, topou a nossa sugestão e, infelizmente, conseguimos restaurar a todas as telas, inclusive o quadro de Benedito Calixto, o autorretrato, por uma firma de São Paulo, Júlio de Moraes, Restaurador e Companhia Limitada. Fez um belo serviço. As telas parecem colocadas assim há pouco tempo, sendo já 70 anos. Então, esta restauração eu fiz questão de fazer não para ter o nome ou o responsável, mas para provar da importância destas telas para a nossa igreja católica, para a nossa cidade e para o nosso município. Que muitas igrejas não têm essa riqueza que nós temos. Então, a restauração das telas de Benedito Calixto eram urgentíssimas, porque afinal de contas, um templo lindo como é o nosso, com pinturas extraordinárias, não podia ficar à mercê do tempo, estas telas estragando. Eu sou testemunha disso porque na ocasião eu era funcionário do Museu Pedro de Toledo e o senhor uma vez me procurou e então o senhor me disse da sua preocupação, né, para ver se a gente conseguia junto à Secretaria de Estado da Cultura, na época o doutor Orlando Zancaner era o secretário de Estado. Então eu tive várias vezes a São Paulo na secretaria, inclusive veio aqui na época a mando não me lembro o nome, eu sei que a diretora chamava-se, o pronome dela era Padula, ela mandou um engenheiro, mas não ficou nisso. Apenas nisso não houve uma preocupação maior e o senhor então esteve ao longo do tempo sempre preocupado. E agora, com a gestão administrativa do ex-prefeito Carlos Eduardo, o senhor conseguiu. O senhor está de parabéns, viu, Patício? O senhor e a comunidade catanduvense, porque a restauração desse tesouro cultural que se encontra aí na Igreja Matriz é uma coisa não apenas da igreja, como de toda a Catanduva. O senhor a gente é testemunha do seu zelo e da sua dedicação. O Padre Silvio, é do nosso conhecimento que o senhor ocupa um cargo muito importante na Fundação Padre Albino, vice-presidente da Fundação Padre Albino. A gente gostaria que o senhor dissesse alguma coisa a respeito ali do seu trabalho, do trabalho dos seus companheiros, do significado desta fundação, desde quando o senhor faz parte ali como figura importante dessa conceituadíssima entidade catanduvense. A Fundação Padre Albino, eu diria assim, em poucas palavras, é tudo para Catanduva. Eu diria até, sem medo de errar, sem a Fundação Padre Albino, Catanduva não seria o que é hoje. Porque esta fundação deu força à parte educacional, vamos dizer assim, na criação, na fundação de faculdades, de escolas, tudo, né? E sem esquecer os hospitais. Hoje, o Hospital Padre Albino e o Hospital Emílio Carlos, com a Faculdade de Medicina funcionando nesses dois hospitais, logicamente, na parte prática. Então, a Fundação Padre Albino para Catanduva é de suma importância, exatamente para a preservação de tudo aquilo que Monsenhor Albino fez para a cidade. Então, nós, participantes e membros da Fundação, estamos sempre com outros membros também, outros conselheiros, empenhados para que a Fundação exerça realmente o ideal de Monsenhor Albino. Infelizmente, muita gente ainda não entende a importância da Fundação Padre Albino, que algum tempo atrás quiseram denegrir a fundação por coisas que não tinham importância nenhuma, talvez teria importância para quem desejasse fazer isso, para apagar a memória de Monsenhor Albino. Mas nós sentimos a reação da sociedade, nós sentimos a reação da cidade, que a Fundação Padre Albino é vital para a cidade, isso não tem nem dúvida. E eu particularmente, estou participando da Fundação Padre Albino desde 1978, se não me falha a memória.
E, nesta época, se fazia necessário um representante do bispo diocesano. Então, eu estou até hoje ainda como representante do bispo diocesano. Quando Dom Urani, o nosso novo bispo, tomou posse, eu cheguei a ele e coloquei, olha, eu sou representante do bispado na Fundação Padre Albino, então eu entrego ou coloco à sua disposição este cargo. Mas ele pediu-me que ficasse por mais algum tempo, até para ele conhecer realmente o que é a Fundação Padre Albino. Então, para mim, a Fundação Padre Albino é de suma importância para a cidade. Como eu já disse, é de vital importância, porque através da Fundação Padre Albino, a cidade tem recebido muitos benefícios, não só na parte cultural, mas também na parte assistencial, no que diz respeito à saúde. Padre Silvio, o senhor poderia nos dizer alguma coisa a respeito de um provável bispado em Catanduva? Eu diria que pela terceira ou quarta vez, nós estamos iniciando mais uma vez o processo da possível criação da Diocese de Catanduva. Começamos uma vez com Dom José Joaquim, Dom José de Aquino Pereira, desculpem. Depois continuamos aí trabalhando, houve alguns impasses naturais de uma possível criação. Mas agora com a vinda de Dom Urani, ele sabendo que nós já tínhamos alguma coisa a respeito disto, ele pediu-nos que reavivássemos aquilo que estava sendo feito, ou retornássemos a trabalhar para a criação da Diocese de Catanduva. Nós fizemos umas 2 ou 3 reuniões já com o bispo, nosso bispo Dom Urani, fizemos também uma reunião com 2 reuniões com o bispo de São Carlos, que é a diocese que vai ceder maior número de paróquias, e tudo está caminhando. É um caminhar lento, porque é o caminhar de busca de dados. E os dados nem sempre são fáceis de serem encontrados. Nós temos que ir para diversas repartições públicas, não só aqui da cidade, mas como das cidades vizinhas, para esta criação. Mas, se depender de Dom Urani e de Dom Joviano, bispo de São Carlos, Catanduva, no futuro, não sei se próximo, mas no futuro, poderá se tornar mais uma diocese do estado de São Paulo. Nós estamos aí junto com o Padre Simval, Padre Vicente, nós 3, trabalhando para fazermos este processo para a criação da diocese. Feito o processo, nós apresentaremos aos bispos, e os bispos apresentarão a anunciatura, né? E a anunciatura, então, estudará a conveniência ou não de se criar a diocese. E o que eu poderia dizer é, vamos aí torcer e rezar, né, para que se torne uma realidade. Não no sentido separatista negativo, absolutamente, mas no sentido de separação para crescer. Porque o exemplo é típico, né? Se uma criança fica eternamente ligada ao umbigo maternal, ela nunca vai crescer, nunca vai desenvolver. Então, não que nós aqui não tenhamos desenvolvido unidos à Diocese de Rio Preto, tradicional, mas nós temos a nossa, vamos dizer assim, região, um caráter especial. Então nós precisamos, assim, nesse sentido. Até foi o que conversei com o Dom Urani. A nossa intenção de separação não é separatismo no sentido negativo, mas separar para crescer. Muito bem, Padre Silvio. Eu vou lhe fazer uma pergunta. O senhor gostaria de continuar em Catanduva? Porque nós sabemos que toda Catanduva o quer muito bem. Tanto é verdade que o senhor recebeu, aliás, merecidamente, pela Câmara Municipal de Catanduva, o título de cidadão catanduvense, que lhe foi otorgado em 1992, através de uma propositura do vereador Walter Schettini, quando era presidente do Legislativo local, o professor Warner Pilison. Então, toda a comunidade reconheceu o seu trabalho. Nós pretendemos que o senhor continue aqui longo tempo, né? Que o senhor termine a sua brilhante carreira sacerdotal aqui em Catanduva, certo? Nós desejamos que o senhor continue. Mas eu gostaria de dizer, o senhor gosta de Catanduva, Padre Silvio? O senhor tem demonstrado, mas eu queria ouvir isso, queria que o senhor dissesse, o senhor fez boas amizades em Catanduva, porque a gente acha que o senhor é uma pessoa muito feliz, que o senhor se sente muito bem em Catanduva. Mas eu gostaria que o senhor nos dissesse publicamente. Olha, se eu estou há 30 anos aqui, vamos dizer quase 30 anos, eu acho que isso daí já é uma prova de que eu gosto de Catanduva.
Eu, só com uma correçãozinha, eu recebi o título de cidadão catanduvense em 89, quando eu completei 25 anos de vida sacerdotal. Então, apenas isso. Mas eu gosto de Catanduva. Fiz muitas amizades, continuo fazendo muitas amizades. Eu tenho, assim, um apreço muito grande pela cidade, porque, afinal de contas, me recebeu a cidade não, algumas pessoas, né? Algumas pessoas me receberam de uma maneira, mas depois, aquilo que se você semeia boa semente, você colhe bons frutos. Então, acredito que eu lancei boa semente, assim, particularmente, para ter as amizades que eu tenho hoje. São muitas, diversas e incontáveis, né? Então, para mim, a Catanduva é uma segunda cidade para mim. Primeiro foi Nipuã, onde fiquei até a idade de 14 anos. Depois passei a época de estudante, então, hoje, 30 anos em Catanduva, eu me sinto plenamente feliz. Agora, quanto ao permanecer ou não em Catanduva, se depender de mim, continuarei. Agora, como eu sou também, tenho o meu superior, depende dele, né? Mas eu acredito que temporariamente não haverá nenhuma novidade neste sentido. Acredito que continuarei ainda por algum tempo aqui em Catanduva. E só para questão de curiosidade, né, para o fato histórico, oficialmente eu sou o segundo pároco da paróquia de São Domingos. O primeiro pároco foi Monsenhor Albino, que renunciou no ano de 68, e eu tomei posse como segundo pároco da Igreja Matriz de São Domingos em 69. Só por curiosidade, a 0 hora do dia 1º de janeiro de 69, eu tomei posse aqui na Igreja Matriz de São Domingos. Ô, Padre Silvio, eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, o senhor tem pessoas aí para atender, então nós não vamos mais abusar da sua gentileza, o senhor nos atendeu, aliás, a gente não esperava de outra forma, né? O senhor nos atendeu muitíssimo bem, nos acolheu aqui com a sua gentileza, nos prestou importantes esclarecimentos a respeito da comunidade paroquial de São Domingos. E agora, ô Padre Silvio, eu vou lhe fazer uma última perguntinha. O que o senhor nos diria sobre a representatividade do Padre Albino? Ou melhor dizendo, o que o Padre Albino representou para Catanduva, ele ainda continua a representar? Ou apenas, né, após o seu passamento ocorrido em 19 de setembro de 1973, ele deixou de representar alguma coisa? O que ele representou, se ele ainda continua a representar? Para mim ainda, Monsenhor Albino está presente em Catanduva. Isto por vários fatos que nós temos constatado. Primeiro, pela própria Fundação Padre Albino, que é uma potência, não econômica, mas uma potência assim, de presença marcante na cidade. Depois, pelas obras que o próprio Monsenhor Albino fez aqui em Catanduva. E todos nós somos aí testemunhas, lógico. A Igreja Matriz, depois o famoso Colegião, né, que também entrou no rol aí da construção de Monsenhor Albino, e outras tantas coisas que temos aí. As igrejas, as capelas que hoje são paróquias, igrejas matrizes, enfim, Monsenhor Albino ainda está presente em Catanduva. Eu costumo dizer assim muitas vezes para as pessoas que me perguntam o que Monsenhor Albino, o que é Monsenhor Albino para a cidade? Monsenhor Albino para a cidade é tudo. Tanto assim que nós temos aí fatos que só mesmo pela intervenção ou pela intercessão de Monsenhor Albino nós vemos muita coisa manter-se firme. Uma delas eu poderia voltar atrás, que seria as telas. Eu acredito que se não fosse uma interferência, uma intervenção de Monsenhor Albino, essas telas não seriam o que são hoje. Outra coisa também que eu diria, sem medo de errar, é a intervenção ou a mão de Monsenhor Albino presente, seria a Casa da Criança Sinharinha Neto. Aquela casa lá estava a pique, prestes a cair, comida por cupins e outras deteriorizações naturais de uma madeira ou qualquer coisa semelhante. Então, para mim, aqui lá também teve a mão de Monsenhor Albino, segurando tudo aqui lá para que não acontecesse uma catástrofe na cidade de Catanduva. E hoje nós temos uma casa de Sinharinha Neto, que posso dizer, sem medo de errar, é um orgulho para a nossa cidade, se bem que pouca gente conhece o trabalho que se faz lá dentro. Então, resumindo, como já disse no início, Monsenhor Albino é tudo para Catanduva e continua presente em Catanduva pelas suas obras.
Muito bem, Padre Silvio. Então aqui nós queremos deixar o nosso melhor agradecimento e que o senhor continue por muito tempo em Catanduva, cuidando da parte espiritual da comunidade paroquial de São Domingos. O senhor é uma pessoa muito estimada, Padre Silvio, e a gente então teve a honra de vir aqui bater um papinho com o senhor. E a gente então agora deixa aqui o nosso agradecimento e a gente voltaria numa outra oportunidade para afinar um cafezinho, viu, Padre Silvio? O senhor nos tem sempre atendido com muita fidalguia, com muita gentileza. Aliás, o senhor tem feito um trabalho bastante profícuo na parte espiritual na comunidade de Catanduva. Nós somos testemunho e encontra-se com o nosso lado o professor Sérgio Boninelli, que tem trabalhado também, né, algumas equipes aí junto com o senhor, que sempre tem dito boas coisas, tem feito boas referências a seu respeito. Toda Catanduva sabe disso. Muito obrigado, Padre Silvio, e até uma outra oportunidade, se Deus assim o permitir. Eu que agradeço esta oportunidade por também fazer um pouco da história de Catanduva. E no agradecimento, logicamente, eu poderia dizer que vivo aquilo que escolhi. Se eu escolhi o sacerdócio, se eu fui chamado para o sacerdócio, eu estou vivendo aquilo que escolhi, a chamado de Deus. E diria mesmo que, dentro de tudo que eu fiz, se tivesse que refazer, eu os refazeria, porque afinal de contas, a minha meta é exatamente esta: fazer com que o reino de Deus seja implantado neste mundo, mais precisamente na nossa paróquia. E assim, então, colaborar também com a história de Catanduva. Fica aqui o meu agradecimento sincero, a minha gratidão muito profunda a este povo hospitaleiro. É aquilo que diz o próprio slogan da cidade, né? A cidade feitiço, quem vem aqui fica enfeitiçado e daqui não sai. E aqui estou, então, para dar continuidade ao trabalho de Monsenhor Albino e ao mesmo trabalho que estou fazendo, ou seja, servir a Igreja de Deus. Muito obrigado.